Bem-vindos ao Pod Juve, o podcast da Juventude Carioca. E nessa semana, o nosso convidado, ele é psicólogo, psicanalista, comunicador, escritor, ator. Eu me pergunto se ele dorme, né? Porque é muita coisa para uma pessoa só. Receba aí na casa de vocês com muito carinho, Matheus Vaz. Matheus, obrigada por aceitar ter vindo aqui hoje. Muito feliz com o convite, obrigado. E eu fiquei feliz aí com você aceitar. Matheus, você já é um sucesso na rede social, super engajada, e eu acho muito bacana porque hoje as pessoas elas falam sobre saúde mental. Antigamente tinha até um preconceito, dizia-se que a pessoa que procura um psicólogo é uma pessoa fraca, uma pessoa que não sabe lidar com os problemas, e ainda bem que teve uma virada de chave na sociedade. O que te fez falar assim, não vou falar sobre isso na internet? Eu comecei a falar especificamente de saúde mental na internet quando veio a pandemia, que foi aquela coisa assim, vamos nos reinventar. Eu atendia no centro do Rio, nessa época, presencialmente, e aí com a pandemia que a gente teve que dar uma reestruturada ali no que ia ser feito e como que a gente ia conduzir aquilo ali, aquele momento que ninguém sabia como lidar com o que estava acontecendo no externo. Eu comecei a perceber que internamente também muita gente não tinha acesso a esse nível de informação em relação à saúde mental de uma forma tão popular. Porque acho que por muito tempo, por ter esse distanciamento da informação sobre saúde mental, as pessoas acabavam tendo tanto termo técnico a respeito de questões que são de comportamento e fáceis até de falar, que esses termos técnicos faziam com que essas pessoas achassem que cuidar de saúde mental era uma coisa praticamente muito distante, assim. Então eu comecei a usar o humor e tentar falar de saúde mental com humor, porque era uma forma de trazer o outro para uma risadinha e de repente a pessoa já estava refletindo sobre alguma coisa. Então eu comecei a usar essa estratégia nesse período para tentar acessar um outro público que até naquele período ali não tinha tanto acesso a conteúdo de saúde mental. Muito bacana. E na pandemia, especificamente, deviam vir muitas pessoas que estavam lidando com perdas e tudo isso. Como é que foi para você quando o público começou a ter essa reação e a compartilhar as questões que estavam acontecendo na sua vida? Você já clinicava na época? Eu tinha começado a clinicar, eu estava formado, tinha alguns meses, antes da pandemia, e a gente passa pela etapa do curso, né? Então, do curso não, do estágio. Então, o atendimento mesmo, diretamente com o paciente, eu já tinha quase 2 anos, assim, em relação a atender diretamente o paciente. A pandemia começou a trazer umas questões novas, né? Novas para todo mundo, assim. Porque as pessoas elas estavam lidando com um caos externo e aí elas tiveram que voltar para dentro de si. E esse voltar para dentro de si que começou as pessoas perceberem que, peraí, às vezes eu tô num casamento, eu tô infeliz, porque eu não tô aguentando ficar um dia convivendo com uma pessoa, como é que eu tenho foi uma época que subiu muito a época de divórcio, por exemplo. Porque as pessoas simplesmente tinham que adentrar dentro de si, elas tinham que investigar o próprio caos. Então eu acho que falar de saúde mental de uma forma quase que filosófica também foi uma das estratégias que eu achei que faria mais sentido para pessoas que tinham uma certa dificuldade em acessar conteúdo de saúde mental que não fosse de uma forma muito técnica, isso, muito técnica. Isso faz muito sentido para mim, porque na época da pandemia, eu também me permiti refletir mais acerca, sabe aquelas coisinhas que a gente deixa no armário, que a gente nem quer mexer muito bem sobre as nossas convicções de uma vida inteira, e aí você vê um mundo num caos como aquele, a gente tinha uma esperança de que vamos sair melhores disso, infelizmente a gente não viu, assim, uma melhora tão grande na população, assim, na sociedade, né? Sim. Num todo. Mas eu refletia muito sobre isso, sabe? Sobre como coisas que eram muito certas na minha cabeça. O pessoal estava até brincando comigo porque eu não sou uma pessoa muito de convicções acerca do o que é a vida, quem somos, para onde vamos. Eu me coloco muito como uma grande interrogação. E a pandemia fez muito isso comigo. Ela pegou o lugar de eu tenho certeza que a vida é assim e me colocou, opa, deixa eu tirar esse chapeuzinho aqui porque eu acho que eu não sei de nada. Sim.
E tirar esses alicerces também é uma coisa muito desafiadora. Sim. E aí, no meio disso tudo, a gente tem a questão que você trata como muito central, que é a questão da autenticidade. Porque também é difícil você ir na contramão do que está todo mundo dizendo e você ser quem você é. Por que que esse é um tema que tem tanta relevância para você? Porque eu acho que eu só cheguei num lugar que eu cheguei profissionalmente e na construção de carreira que eu tenho feito por conta da autenticidade. Porque eu enfrentava desde muito tempo, por ser um homem preto, por ser um homem gay, refutamentos em relação a quem eu era e o que se esperava de mim. Então, psicólogo não pode ter tatuagem, você vai perder credibilidade, você tem que ter um certo comportamento específico, você tem que ser quase que um semideus, assim, você não pode dar muitas informações sobre a sua vida. Tinha uma ideia de psicólogo muito nesse lugar. E eu já cheguei falando, não é assim. Eu não acredito nisso, não acredito que eu tenho que tirar as outras partes de quem eu sou, deixar de ser quem eu sou, para poder ajudar uma pessoa a falar, inclusive, sobre a autenticidade dela. Qual a veracidade disso? Como que eu vou fazer com que alguém entenda o próprio eu autêntico se ele vê uma pessoa que performa, né? E claro que isso não interfere em nada no meu profissionalismo, no que eu entrego num set terapêutico, por exemplo. Mas eu sempre acreditei que eu não preciso vestir uma máscara para poder ser um profissional bom. Então, eu batia muito nessa tecla da autenticidade e apanhava muito com ela também, né? Porque quando você topa ser autêntico, você também sabe, tem que estar preparado para o que vem, né? Que é isso, é você ir na contramão. E todo o restante vem na contramão. Então as pessoas, elas julgam, elas te colocam no centro da expectativa que elas tinham em relação a você. E aí, se você não é uma pessoa que trabalha isso internamente, que faz essa autoanálise de entender que você não precisa suprir as expectativas do outro, se isso tiver que fazer com que você se abandone, por exemplo, aí a pessoa adoece. Então, a autenticidade eu acho ela muito bonita, assim, mas ela é um anjo e um demônio que carregamos. É verdade, você abriu várias caixinhas falando sobre isso, você estava falando dessa questão profissional. Eu vi uma vez uma frase, dessas frases que a gente vê rolando o feed, que era assim: a minha capacidade de celebrar não compromete a minha entrega profissional. E era bem uma época de carnaval, e uma pessoa que gostava muito de carnaval celebrando, porque ainda tem muito isso, né? Muito. É só a pessoa que se coloca dentro de um estereótipo que é até antiquado para os dias de hoje. A gente não tá, sei lá, em 1950, que vai ser muitas vezes encarada como uma pessoa que vai fazer uma boa entrega de trabalho, que vai ser um bom profissional. Por outro lado, a gente já viu também que essa questão que você falou, quem é autêntico se permite explorar muito mais quem se é. Só que é um desafio que está muito ligado à autoestima, que é um problema que a gente vivencia também muito grande. Aí todo mundo volta, né, para aquelas questões de infância. Até quem teve pais presentes, muitas vezes, assim, porque o pai e a mãe fazem o melhor quando eles estão dispostos. Eles fazem o melhor que eles têm, eles fazem o melhor que eles podem com aquilo que eles têm. Mas como o outro vai receber, crescer é traumático, né? E aí você vê essa pessoa, esse indivíduo que tá sendo formado, e essa questão que a gente fala da autoestima, porque me corrija, tá, se eu estiver errada, eu vejo muito ela como um fator que é antecessor pra gente conseguir ser autêntico. E não são poucos os jovens que eu vejo lá na secretaria com discursos que você vê que carecem de autoestima, que não acham que vão chegar aos lugares, não de um prestígio necessariamente social, mas que ele olha como lugar que ele desejasse. Um jovem que às vezes, muitas vezes perde a capacidade de sonhar. Isso tudo tá ligado à autoestima, né? Você vê, assim, você deve ter contato com muita gente trazendo também suas próprias questões para você na rede social. Como é que você vê hoje isso nessa geração, com o público? É um sentimento errado que eu tenho, que a gente tá com problema na autoestima das pessoas, ou você vê isso acontecendo? A baixa autoestima, na verdade, ela parte
tem partido, pelo menos atualmente, algo que eu observo muito, a partir da comparação. Porque todo mundo, praticamente, hoje em dia tem um celular. Todo mundo tem praticamente a sua rede social. Você tá o tempo todo vendo o que o outro tá fazendo. E aí, se você não se conhece o suficiente, se você não sabe as suas especificidades o suficiente, a grande chance de você comparar, não com o seu eu, mas comparar com aquilo que você observa no outro. Com aquilo que você vê o outro fazendo, com aquilo que você vê o outro reproduzindo, conquistando. E aí, se o outro conquistou, sei lá, um casamento e é um dos meus planos, mas ele conquistou ali com 25 anos, e eu me comparo com isso, naturalmente a minha autoestima baixa, porque eu já vou entender que eu não conquistei o que eu queria, porque o outro conquistou. E aí entra o problema da comparação, porque a comparação faz com que eu pare de olhar para minha história e pare de olhar para minha vida e utilize o tempo de outra pessoa para julgar algo em relação a mim. Que são histórias diferentes, são mundos diferentes. Então, por mais que as pessoas tenham vontades de conquistar lugares que elas almejaram em algum momento da vida, às vezes até lá na infância mesmo, e não se pergunta novamente se tá ainda tendo os mesmos sonhos, porque vai vivendo no automático, vai vivendo ali. Então, eu acho que essa questão da baixa autoestima, ela se dá muito pela comparação, atualmente. Porque é muito fácil você ter acesso a algo comparável com você, Sim. né? E a gente vê isso o tempo inteiro. Com a rede social, parece que a vida das pessoas está muito mais próxima à nossa. Uhum, Então, a pessoa olha para a vida de... Segunda-feira a pessoa está na Maldivas, quarta-feira já voltou para o Brasil, no seu jatinho particular, indo para a sua casa fazer... Estou exausto da minha viagem, deixa eu fazer aqui a minha reflexologia dentro de casa. uhum, Então, dá um sentimento nas pessoas de, caramba, só a minha vida não tá boa? uhum. E... Ou não tá boa o suficiente, né, também, porque as pessoas, sobretudo na internet, elas vendem um modelo de vida com nível de perfeição que, às vezes, o outro para de ver mérito nas próprias ações porque não tá naquele nível de perfeição que é vendido ali. Do tipo, a pessoa acorda 4:30 da manhã, aí corre 10 quilômetros, aí volta, aí entra na banheira de gelo, Gente, e aí, assim... Cara, são 6:30, eu só tomei um café. E aí eu vou me sentir uma pessoa improdutiva, porque tô com raiva de 6:30... ter acordado cedo, inclusive, Caraca, né? acordei 6:30, tomei um café e tô me achando improdutivo. Tipo assim, Sim. oi? Porque eu não corri 10 quilômetros, sabe? Então, a comparação, ela é esse lugar destrutivo. Então, acho que poderia arriscar dizer que uma das causas que eu mais observo, tanto em clínica quanto nas redes, que fazem com que a autoestima baixe é a comparação. Isso faz muito sentido, porque a gente vive nesse grau de comparação, né? O Uhum, tempo inteiro. E é uma lógica de sociedade que é muito cruel, porque ela faz com que a gente viva em competição. uhum, E aí, quando você vive em competição, a gente não consegue construir coisas uhum. coletivamente como sociedade que realmente sejam capazes de transformar, de diminuir desigualdades, se a gente tiver só uma lógica de competição. Sim. Tem que ter algo que seja colaborativo, né? Para que a gente consiga alcançar um outro patamar como nação e conseguir resolver nossas mazelas sociais que são tão... Nossas chagas são muito profundas, né, como Sim. país. E eu fico sempre refletindo muito essa questão que você falou da comparação que a gente faz e dessa lógica de produtividade. Uhum, Porque a gente pega e a gente mede a vida em termos de ganhar e perder. uhum. E a vida não é só isso. Você também vai muito nesse sentido. E o que você vê como uma alternativa, como uma ferramenta para que uma pessoa que hoje está abalada por essa circunstância, principalmente os jovens, porque Uhum. acho que eles é que estão sempre muito mais reféns desse bombardeio, né, de rede Sim. social. Você vê como uma ferramenta para ele fortalecer essa autoimagem, para olhar menos para a vida do outro, engatilhar mais na própria vida. Uhum. Você vê alternativa para isso? Análise, né? Se a pessoa pudesse fazer, seria Por favor, para incrível. todo mundo. Seria incrível. Eu bato muito nessa tecla da importância da terapia, justamente porque é o que nos dá ferramentas
para lidar com o nosso próprio eu, né? Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe das suas particularidades, mais você consegue apresentar elas de uma forma melhor para o mundo e de uma forma menos cruel para você, menos dolorosa, menos ríspida, né? Essa coisa do se cobrar, sobretudo o jovem, vem muito dessa dinâmica do possuir aquilo que se vendeu como um sucesso coletivo, né? E aí, às vezes, a pessoa até chega nesse sucesso, mas aí ela não encontra sensação de satisfação, porque esse sucesso era do outro. Era um objetivo que o outro tinha. Então, eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem ferramentas para poder fazer um manuseio, ou pelo menos de um bom tempo, ou de um tempo possível de bem-estar. E o se conhecer tá nas coisas básicas, tá nas coisas simples. Eu gosto de montanha ou eu gosto de praia? Ah, sei lá, nunca parei pra pensar nisso. Então, programa isso, vai na montanha e vai na praia. Tem as duas experiências, vê o que gosta, do que você gosta mais, qual cor que fica bem em você, sabe? Qual é o tipo de música que você gosta de ouvir quando você tá sozinho e quando você tá com seus amigos. Porque às vezes a gente vai gostando de coisas tão coletivas e a gente para de entender o que é subjetivo, para de entender o que é nosso. Eu gosto desse artista, eu escuto essa música porque eu gosto mesmo, ou porque, sei lá, sempre que eu me reúno com meus amigos a gente escuta as mesmas músicas. Mas qual que é o artista que eu gosto? O que que me torna uma pessoa única, né? Se todo mundo já tá aí, se todo mundo já existe, e o nosso superpoder é de fato ser quem a gente é, então por que não descobrir mais, né? O que que eu gosto de ler? Eu gosto de ler romance, eu gosto de ler ficção. A gente pouco se conhece porque a gente vive muito no automático, muito pensando no dia de amanhã. Claro, né? A gente sabe que as questões sociais fazem a gente pensar, sobretudo, no contexto financeiro da coisa, nas contas que precisam ser pagas, no dia a dia e tudo que nos flerta durante toda a nossa rotina, né? Porém, é importante também entender que se a gente só vive em função disso, a gente não tá vivendo, a gente tá só sobrevivendo. E aí é difícil, né, ter uma autoestima nesse lugar. E desde criança, né, é, a gente é bombardeado com essa ideia de assim, o que que você vai ser quando crescer? É sempre algo profissional. Uhum, Então, desde criança a gente é medido com essa régua. uhum, Eu preciso ser algo para eu ganhar dinheiro, para eu conseguir. E não é que isso não tenha o seu valor, é importante, até uhum, porque a gente só consegue pensar em outros tipos de emancipação quando a nossa emancipação financeira claro. ela acontece, né? A Uhum, gente não tem como fugir desse modelo de sociedade uhum, hoje. uhum. Mas isso definir quem a gente é muito cruel e não é sustentável. Sim. Você estava falando, e eu não tenho como não pensar no exemplo da Anitta. Uhum, Às vezes as pessoas falam, tá bom, mas eu quero chegar num patamar alto assim para dizer que eu não tô feliz. uhum, Mas eles não conseguem perceber que você não precisa ser a maior artista pop do país para você olhar às vezes e sentir vazios pelas coisas que você acha que você tá correndo atrás e elas estão desconectadas da sua essência, né? sim. E eu vi isso muito na sua fala, porque as escolhas geralmente elas estão desconectadas disso, porque a gente precisa chegar num patamar financeiro, Uhum. e algo nesse sentido. Você vê muita gente se questionando hoje acerca das suas carreiras, querendo começar de novo. Você vê isso acontecer bastante? Eu vejo esse conflito interno acontecendo, mas pouca gente ainda com coragem de bancar, assim, de falar, não, beleza, eu vou, Difícil, vou, né? vou fazer. É difícil, mas eu acho que o migrar de carreira, se a gente parar pra pensar numa ordem cronológica, é um período ainda menos difícil, né? É porque menos difícil com base na primeira, por exemplo, na primeira graduação, na primeira carreira, porque, por exemplo, eu comecei a fazer. Eu me mudei pro Rio quando eu tinha 18 anos. Comecei a fazer uns trabalhos como ator, tirei minha documentação e tal. E numa aula de teatro, o professor falou: é interessante você acessar a emoção do personagem. Guardei aquela informação, fui procurar sobre emoções, caí em psicologia, entrei na faculdade. Comecei aí, a psicologia. Fui me apaixonando pela profissão, fui fazendo minha carreira ali, as coisas aconteceram.
começou a virar, de fato, virou de fato a minha carreira, virou de fato o que me sustenta e beleza, engajei na carreira. Só que, aquilo que a gente tava falando agora, a essência, algumas coisinhas, eu fui deixando de lado para fazer o que era preciso. Só que agora que eu fiz o que era preciso, eu já tô sentindo que eu já posso coexistir essa outra parte da minha vida. Então já tô fazendo essa nova migração para que as duas coisas coexistam. Porque é o que eu falei, eu acho que a gente é muita coisa para ser uma coisa só, né? Então, quanto mais possibilidades a gente pode descobrir sobre a gente, mais rico de informação a gente vai ser sobre a gente, sobre as possibilidades da vida, sobre o que nos traz felicidade, sobre o que nos traz sensação de completude, né? Então, eu vejo muita gente que quer mudar de carreira, mas acha que, mas eu já tenho 40 anos. Mas eu já fiz a primeira graduação e hoje em dia eu já me formei, seriam mais 5 anos. E eu falo, gente, 5 anos vai passar de qualquer maneira, tá? Não quer dizer que vai daqui 5. Se você tem 30, daqui a 5 você vai ter 35 do mesmo jeito. Então, se você vai ter 35 do mesmo jeito, você quer ter 35 de que maneira? De que maneira? Reclamando da mesma coisa por mais 5 anos, dizendo que a vida é injusta porque você não fez o curso que queria, ou pensando, não, eu consegui me sacrificar, não gosto muito dessa palavra, né, mas assim, eu consegui me forçar um pouco mais, a ter menos tempo por um tempo, por 5 anos, para que eu mudasse a minha vida, para que eu mudasse a minha história, para que eu pudesse sentir orgulho da profissão que eu tenho, para que eu pudesse sentir prazer pela profissão que eu tenho. Ok, esse é o preço a se pagar? 5 anos para depois ter uma vida que vai fazer mais sentido com você? Às vezes tem que ver se vale a pena, né? Porque eu acredito que vale, assim. Porque é muito triste quando a gente vê uma pessoa que né? Para, assim, no tempo. E acha que as decisões são raízes que não tem como mudar. Se torna prisioneiro Tudo é do que definitivo, decidiu. né? Não se permite nem cometer um errinho, sabe? É uma coisa do tipo, não, mas eu não posso fazer nada diferente disso. Mas eu não tô feliz no meu trabalho. Aí espera o colapso chegar no trabalho, espera ser demitido para ir procurar outro. Não tá feliz, eu começo a mandar currículo. Faça um movimento que te atraia ou te aproxime daquilo que você espera, sabe? Então, é isso. Eu acho que tem muita gente querendo, mas pouca gente sabendo que pode fazer. É verdade, as pessoas vão até o seu próprio limite, né? E aí é isso que você falou, acaba deixando chegar numa situação extrema, como ser demitido porque já não estava ali. Uhum, Quando tu não quer fazer uma coisa, o teu corpo reage. uhum, Você começa a ter urticária porque tu uhum. não quer fazer aquilo e você está se forçando a fazer. Teu nível de produtividade vai baixando porque tua cabeça não quer, ela vai te fazendo sair dali aos poucos. E aí, casos extremos, a gente tem uma quantidade de pessoas gigantesca que tem AVC no país. Uhum. Burnout. O quanto que O cresceu o burnout. burnout? Porque as pessoas, elas esperam o limite. E elas não... É aquilo, né? O ideal seria a gente comer de 3 em 3... Um nutricionista falou pra mim uma vez. O ideal seria a gente comer de 3 em 3 horas. Mas as pessoas esperam sentir fome. Pra só depois ir se alimentar, né? Tô com fome, a barriga tá doendo. Isso ali é o seu corpo já falando, ei... Já passou da hora, meu amigo. Tô com fome, tô com sede. E às vezes no aspecto emocional a gente também espera muito nosso limite, né? Do tipo, tô num relacionamento que não tá legal. Nossa. Mas vou esperar tal coisa. Aí vem tal coisa. Mas vou esperar tal coisa. Aí quando não aguenta mais, assim, quando um pingo Termina da pior forma possível, você né? não consegue mais olhar na cara da pessoa porque aquilo virou uma avalanche de coisas que já vinha numa sequência de coisas que você viu que não daria certo. Então, eu acho que essa coisa de esperar o limite chegar, esperar o colapso acontecer para só então agir, para só então tomar uma decisão, é um lugar também muito perigoso consigo mesmo, né? Com certeza. E eu sinto que aqui no Ocidente a gente tem muito uma visão de que tudo que a gente conquista que vale a pena na vida tem que ser com sacrifício. Uhum. Tem isso. Mas a gente precisa medir o que é esse sacrifício, porque se a coisa é custosa demais, Uhum. a gente só tem uma vida. Comprovadamente, a gente só tem esse momento que a gente está existindo aqui e a gente nem sabe por quanto tempo. Uhum. Então você vai viver uma vida inteira de sacrifícios, Uhum. uma vida inteira que você acorda pela manhã e você se questiona o motivo pelo qual você levanta da cama. Uhum.
Então, equilibrar isso, né? E isso é uma filosofia muito ocidental, né? De dizer que o que vale a pena tem que ser sacrificante num nível Tem que ser suado, extremo. né? Tem que ser uma coisa dura. Como se a gente tivesse que normalizar a ideia de que quase que de viver para morrer. Tem um aspecto também meio religioso também que Sem influencia, né? dúvida. Que é a questão do você tem que viver para morrer, no sentido de você tem que viver para ter uma boa morte, né? Você tem que quando você morrer, você tem que ir para um lugar bom. É uma E coisa aí, dantesca, né? Essa e aí visão. o agora que é o que a gente tem Que é o que é garantido aqui, garantido. fica para depois. Exatamente. E aí também é um lugar muito perigoso, porque quando a gente não entende que isso faz com que a nossa vida passe, e passa tão rápido, né? Passa tão rápido e que a gente não aproveitou o suficiente, que a gente não arriscou o suficiente, e pensar numa vida inteira de, sei lá, de uma pessoa que tem 60 anos, pensar que não parou 5 para poder mudar de carreira e reclamou Que isso vira um hábito também. A gente pode se tornar aquelas pessoas que eu não fiz nada para mudar, mas eu passei a minha vida inteira em amargura. Uhum, E olha como isso é paradoxal. Você não queria viver daquele jeito, mas você não fez o que era necessário para você mudar. uhum, Porque até quando você às vezes vislumbra a possibilidade de, não, eu tô aqui fazendo esse esforço, às vezes fazendo uma outra faculdade, ou começando, ou trabalhando num horário, num contraturno para até você se estabilizar em outra carreira, mas você vislumbrando onde você vai chegar com aquilo, aquilo também te dá força, né, sim. para se, mas é difícil as pessoas terem essa virada de chave. Isso não é uma coisa linear, ou você vê um perfil, assim, de pessoas que são mais audaciosas e conseguem virar a chave? Depende muito do perfil de cada pessoa, né? Por exemplo, quando a gente vai para a área psicológica da coisa, uma pessoa que ela é mais deprimida, ela tem uma certa dificuldade em conseguir executar o que ela já tem consciência. Do tipo, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe que ela precisa abrir mão de alguma coisa, ela sabe que ela precisa se esforçar um pouco mais nesse lugar ou naquele outro, ela sabe que ela precisa, sei lá, acordar cedo para poder fazer o dia ser mais produtivo, mas ela não consegue no aspecto psíquico, porque não vem, o estímulo não vem. Então, assim, salvo essas situações, pessoas que têm essas especificidades, o que faz geralmente uma pessoa conseguir fazer isso é ela entender de fato o que ela quer. Porque às vezes as pessoas não sabem o que ela quer. Às vezes elas vivem em frustração, mas elas não sabem o que Eu só ela sei quer. que eu não queria aquilo, né? Eu não gosto do meu trabalho é muito ruim, meu chefe é muito ruim, as pessoas do meu trabalho me tratam mal, eu não me dou bem com ninguém. Tá, e qual que seria o trabalho bom? O que você gostaria? Eu não sei, não pensei nisso ainda. Ué, você precisa primeiro saber o que você quer, traçar um plano para o que você quer. A partir desse plano, ver qual vai ser as alternativas que você tem que fazer um pouquinho cada dia para que você se aproxime cada dia mais daquilo que você quer. Ou você não quer. Porque às vezes também é isso, às vezes você não quer também, às vezes a pessoa só quer reclamar. E aí também, tudo bem, se ela só quiser É um reclamar. jeito de viver, né? Eu aprendi a conversar com os meus amigos dessa forma, assim, quando alguém vem me trazer um problema, alguma coisa do tipo, falo, tá, mas me fala aqui, você quer só reclamar ou você quer resolver? Ah, muito bom. Porque se você quiser só reclamar, eu não vou te dar nenhuma alternativa, porque também às vezes você só quer reclamar, é chato, a outra pessoa tá ali falando, faz isso, faz aquilo outro, às vezes você não quer. Agora, se você quiser resolver, a gente pensa num plano junto. E aí me otimizou tempo também, né? Porque... Isso é muito bom. O que me preocupa é só quando a pessoa ela passa desse limite e ela vive em amargura, né? Que não é raro a gente ver isso. A pessoa vai se amargurando, se ressentindo da vida e aí ela vai se tornando também uma pessoa sozinha. E aí, falando desse aspecto das relações humanas, a gente foca muito nas questões de trabalho, de como você ganhar grana e tudo isso, mas muitas vezes as pessoas estão se esvaziando disso que dá uma completude muito grande para a vida. Você tem sentido isso na clínica, entre esse problema de relação, as pessoas às vezes nem conseguem perceber, mas é uma solidão, é algo, é uma tentativa de se isolar para se proteger, que tá associada com vários outros problemas que ela tá vivendo na vida, ou eu tô viajando? Não tô viajando, não. A gente roda e a gente acaba voltando num lugar muito causador disso, né?
que é a ausência de autoconhecimento. Quanto menos você se conhece, menos você tem para dar para o outro. Porque você não sabe quem você é. E aí você começa a projetar o que você acredita que o outro espera de você. E aí a gente está falando de uma relação que é pessoas performando e tentando se encaixar na dinâmica do outro, e pouco se apresentando. E não porque querem fazer isso, mas porque não sabem, não têm repertório sobre si. Então, quando a pessoa não tem repertório sobre si, ela não consegue bancar a autenticidade, ela não consegue impor limites, ela não consegue dizer não, ela não consegue se esvair da carência ou do medo de perder o outro. E aí, às vezes, se submete a situações a qualquer custo para ter o outro ali. E aí, depois de toda essa dinâmica, quando se perde essa relação ainda assim, porque a carência não é o suficiente para sustentar um relacionamento, entra numa outra dinâmica de achar que a cura é a ausência de relação. Do tipo, então agora eu me curei, agora eu já vi que as pessoas não prestam. E aí começa a falar no coletivo, né? Do tipo, homem nenhum presta, mulher nenhuma presta, ninguém presta. Ai, gente, eu vou levantar daqui porque tá começando a tocar num lugar sensível. E a gente joga pro coletivo pra gente tirar a nossa responsabilidade da coisa mesmo, sabe? Porque quando a gente coloca essa coisa de ninguém presta, então se ninguém presta, então eu tô dizendo que eu tenho um vazio que ninguém é capaz de preencher. Olha que lugar tão... 6 bilhões de pessoas, nenhuma vai... Sabe? E aí são os extremos, né? É a relação codependente, é a relação nenhuma, sendo que primeiro a gente aprende a se relacionar com a gente, para aprender a se relacionar com o outro, para aprender a se relacionar com a gente. Porque quando a gente se relaciona com o outro, a gente também aprende sobre a gente. Cada pessoa que a gente se conecta aciona uma forma diferente de ser, de falar, de ver a vida. Você não é a mesma pessoa comigo, como você é com a sua mãe, como você é com a pessoa que você se relaciona, como você é com um colega de trabalho. Você tem várias versões dentro de quem você é e de cada pessoa, e de que cada pessoa te acessa. Então, quando a gente se permite essa relação com o outro, a gente também está se permitindo se ver ou se experimentar através do olhar do outro, através do que o outro desperta em você. Então, quando a gente fecha essa porta e fala, não quero me relacionar com ninguém, a gente também está deixando de aprender sobre a gente. A gente está deixando de saber se a gente vai começar a gostar mais de estrogonofe ou de macarrão de a bolonhesa, ou se a gente vai ter um novo hobby diferente porque essa pessoa vai apresentar, ou se essa pessoa vai despertar um lado mais íntimo, mais que você pode ser mais boba, ou que você pode brincar, que essa pessoa tem o mesmo humor que você. E quando a gente se fecha para as relações, a gente se fecha também a essas possibilidades. Aí a gente vai enrijecendo, vai ficando ranzinza, vai achando que ninguém é bom o suficiente e que eu já me conheço tanto a ponto de me isolar, porque ninguém é bom o suficiente para mim. Um outro extremo. Verdade, eu tava vendo uma dessas influencers comentando também muito do que as pessoas resolveram. Virou a palavra da moda do celibato, né? Virou a palavra da moda. As pessoas, não, eu tô no momento celibatário, eu não quero ter ninguém por perto, tô bem assim. Mas é muito também por conta da banalidade das relações, né? É tudo tão fugaz, aí você não acessa. Isso que é o gostoso da profundidade do relacionamento com o outro. Como se o tempo do outro, o corpo do outro fosse uma coisa simplesmente para você usar e descartar. E não é. E aí as pessoas não conseguem perceber que essa superficialidade, ela traz muito vazio emocional, porque a gente está, de alguma forma, procurando coisas mais profundas nas nossas relações, né? Sim. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Por outro lado, também, a gente faz exigências que são muito complexas. Foi um show do Barão Vermelho, deve ter um pouco mais de um mês que eu fui assistir o show. E aí teve uma hora que tocou o Blues da Piedade, né? Que é uma música que cada frasezinha dela é um soco no estômago. Só que tem uma parte que eu nunca tinha parado e tinha, assim, tocado de uma forma diferente. Aí quando ele chega naquela estrofe que ele fala assim, pra quem não sabe amar,
vive procurando alguém que caiba no seu sonho. Gente, eu falei assim, calma, dá licença, eu vou embora pra minha casa, porque eu não vim a um show pra levar um tapa na cara desse. Mas a gente faz isso o tempo inteiro, né? E a gente não consegue viver essa coisa mais profunda da relação, que é se relacionar nas nossas diferenças mesmo. Uhum. E nas nossas e na do outro, né? Porque se a gente aprisiona o outro também aquilo que a gente espera dele, não é só o outro que projeta, né, a gente também gente projeta o outro. E se a gente coloca o outro pra viver a nossa expectativa, o outro também deixa de ser quem ele de fato é, o autêntico de si. E aí eu não tô me relacionando de fato com ele, eu tô me relacionando com o que eu acredito que ele é, com o que eu inventei sobre ele. Que também Acontece muito. e que no fim das contas é uma coisa que a gente faz, né? E a gente acaba às vezes colocando essa responsabilidade no outro, do tipo, não atingiu as minhas expectativas, não foi aquilo. Ok, mas elas eram suas. Isso tá muito mais relacionado ao nosso ego do que relacionado ao outro, né? E o que te motivou a escrever o seu livro, assim, Conselho não é Terapia? De onde que surge isso? Então, veio o conselho na terapia, primeiro porque acho que foi por uma série de fatores, na verdade, que juntou e chegou nesse lugar. Mas vem muito também do lugar um pouco da banalização do que de fato é saúde mental. Porque, assim, uma coisa é um papo informal sobre alguma coisa, outra coisa é você sentar com um amigo e desabafar. Isso é terapêutico, é bom, é ótimo, é sensacional. Eu diria que é essencial. Mas o lugar da psicoterapia, que a gente popularmente chama de terapia, o lugar da psicoterapia, ele é um lugar específico da psicoterapia. É um lugar que a pessoa, ela tá ali sem amarras. Ela tá ali nua de alma, sabe? Ela tá colocando ali pra fora a parte mais visceral dela pra fora. Ela tá falando coisas ali que ela não falaria pra mãe dela. Ela fala coisas que ela não fala pro marido, que mora junto, dorme todos os dias juntos. Então é um lugar que aquela pessoa ela tá se ouvindo em voz alta, ela tá ouvindo o seu íntimo. Esse lugar, ele é muito específico pro aspecto de saúde mental. Pro que faz com que uma pessoa consiga se conhecer, com que uma pessoa se entenda. Então, quando eu vejo um pouco dessa banalização disso, no sentido de, ai, não, minha terapia é o jiu-jitsu, minha terapia é correr na praia, minha terapia é desabafar num bar com a amiga. Tudo isso é terapêutico e é ótimo, e é muito bom mesmo isso ter na sua rotina. Mas isso não substitui uma psicoterapia. Por isso que eu coloquei o conselho não é terapia como uma provocação nesse sentido, de que dá pra gente ter papos construtivos, dá pra gente fazer isso, mas cada coisa em seu lugar. Conselho é conselho, terapia é terapia. E por que a terapia como ferramenta ela é tão poderosa? Qual é a diferença dela que faz valer a pena com que a pessoa se abra assim para outro e confie para estar ali diante de uma técnica específica? O que é o valioso da terapia? Você se ouvir. A cura pela fala. Você se ouvir em voz alta. O terapeuta, ele não interfere? Interfere. Não, depende de cada profissional tem uma técnica, né? Como eu sou psicanalista também, na psicanálise tem uma psicanálise que ela é mais tradicional, que é a freudiana, que é muito baseada nessa cura pela fala, né, de Freud. Então faz com que a análise, o processo de análise, ele seja mais através da escuta mesmo, né? Através da escuta, pequenas anotações. Não é o meu caso. Eu sou lacaniano, apesar de ser psicanalista, eu sou lacaniano, que é uma vertente um pouco mais moderna, digamos assim. Então tem um bate-papo, a gente tem a troca. Então, através da técnica, nessa especificidade, né? Através da técnica da psicanálise, a gente consegue fazer intervenções pontuais com o paciente que o coloca para refletir em pontos de vista que ele não tá conseguindo ver. Porque ele está imerso na situação, porque ele está imerso no relacionamento, porque ele está imerso no problema, porque ele não consegue, sei lá, definir agora, numa situação hipotética, ele não conseguiria definir agora o porquê que ele é agressivo em casa. Ah, eu sou uma pessoa muito agressiva, eu não tenho paciência com a minha mãe, não tenho paciência não sei o quê, porque eu sou assim, tá. Aí a gente consegue identificar, por exemplo, que ele não é assim no trabalho, mas ele é assim em casa.
Ele não tem ele não é uma pessoa impaciente, ele é impaciente com a mãe. Mas por que ele é impaciente com a mãe? O que a sua história nos conta? O que faz você conseguir manusear sua paciência no trabalho, mas não consegue fazer isso em casa? Será que você, por você ter medo de perder o trabalho, você não deposita um outro tipo de nível de paciência ali que você não deposita em casa porque você acredita que a sua mãe não vai parar de falar com você, a sua mulher não vai embora? Então, assim, é basicamente pegar o que o paciente me traz e apresentar para ele de volta. Só que apresentar numa outra perspectiva, do tipo, isso aqui é isso aqui é isso aqui que você me mostrou faz sentido para esse lugar, vamos buscar isso. Uma das diferenças da psicanálise é que a psicanálise a gente trabalha o inconsciente. Então, às vezes são questões que o paciente, que são problemas que o paciente enfrenta, mas ele não sabe por quê. Já tem outra técnica na psicologia, por exemplo, a TCC, que é a terapia cognitivo comportamental. O foco já não é no inconsciente, é no comportamento. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma questão de que você fica muito nervosa para apresentar seminários. Toda vez que você vai apresentar um seminário, você fica muito ansiosa e não consegue, não consegue ali. Você sabe qual que é o seu problema, a ansiedade pré-seminário. Mas não consegue mudar. Mas não consegue mudar. Então, você é um problema consciente. Aí a TCC vai te ajudar melhor. Agora, se você tem um problema e você não sabe por que é, de onde vem isso, por que é isso, por que eu tenho crise de choro, por que eu não gosto da minha mãe, por que eu não gosto do meu pai. Se você não sabe de onde vem isso, aí é um problema inconsciente. Aí eu aconselharia ir para um psicanalista. Talvez vai ajudar mais. Então, até nesse processo de análise, é interessante antes fazer uma pesquisa, uma busca mesmo do que eu preciso nesse momento, assim. Nesse momento eu preciso... o meu problema, ele é consciente, ele não é consciente? Qual o tipo de profissional que faz sentido para mim? E isso era uma coisa que eu batia muito na tecla na época da faculdade. Quando as pessoas falavam, não, mas você não pode fazer tatuagem. Ah, mas psicólogo tem que ser assim, assim, assim. Eu falava, gente, a gente busca na nossa vida a identificação. A gente busca se identificar com alguma coisa, se identificar com o outro. Tem pessoas que podem falar o mesmo discurso. A pessoa pode falar o mesmo discurso para 10 pessoas diferentes. As pessoas, elas vão acessar esse discurso de uma maneira diferente. Com certeza. Então, não dá pra gente robotizar uma profissão e acreditar que todas as pessoas só vão se conectar se o profissional tiver esse nível de robótica. Então, quando eu me recuso a ser um psicólogo, na época, né, que eu me formei, e tinha até algumas matérias e tal, quando começou as coisas acontecerem nesse sentido, eles falavam, o psicólogo fora do padrão, o psicólogo o psicólogo pop, teve um burburinho assim na época disso, justamente porque eu falava, cara, as pessoas, alguns vão se conectar comigo justamente por isso, e foi o que aconteceu. Então, é interessante que ao buscar um profissional de qualquer espécie que seja, você busque também essa identificação. A fala que essa pessoa tem, a forma que ele conduz uma conversa, a forma que a técnica que ele utiliza faz sentido pra mim, é o que eu espero, é o que eu sinto que me desafia, é o que eu saio dali pensando. Porque tem muitos profissionais diferentes aí no mercado e algum vai dar certo, algum vai servir. Você estava falando, foram abrindo várias caixinhas, porque parece até mágica quando você já está há um tempo na terapia, e aí finalmente você começa a entender de onde está vindo cada coisa. Ah, essa minha reação é por conta daquilo. Parece até assim, algo que é mágico, mas é técnica, né? Então, eu acho que ficaram insights muito bons para as pessoas, até de que tem que ter uma conexão com o teu terapeuta e com a técnica que ele usa para o negócio realmente fluir, né? Acho que isso é muito bacana. A gente tem um quadro aqui, que rufem os tambores, que é o responde ou foge. Você responde ou você foge? Eu respondo. Até parece que você ia fugir, né? E tá meio filosófico o responde ou foge de hoje. Ser compreendido ou compreender? Nossa, hoje o Lucas, ele foi assim no nível? Olha, gostei, hein? Acho que... Vamos abrir outra sessão aqui. Eu acho que compreender. Porque se eu consigo compreender o outro, eu também consigo me compreender e compreender as minhas ações.
Muito bom. E a gente quer tanto ser compreendido, quando compreender, muda, né? Faz todo sentido. Razão ou emoção? Razão. Razão, jura? A minha razão, ela olha... Por quê? Porque a minha razão, ela olha pra minha emoção. A minha emoção, elas andam de acordo, não é como se cada um puxasse pra um lado. Mas a minha razão, ela olha pra minha emoção e fala, ok, mas a gente não vai ser controlado por isso. Por exemplo, se eu tô com raiva de alguma coisa, eu não explodo. Porque eu olho pra minha raiva com a minha razão e falo, tá, eu tô com raiva, então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer pra me acalmar? Eu vou beber uma água? Eu vou colocar uma música alta e vou cantar ela gritando? Às vezes eu faço isso. Então, assim, eu gosto de sentir, eu não deixo de sentir, mas eu olho pro que eu tô sentindo. Muito bom. Uma verdade, não sei se é verdade, mas um conceito que você demorou a absorver. Um conceito que eu demorei a absorver. Eu acho que tem um que eu não absorvi até hoje, né? Que é o que a gente tava falando de que o psicólogo, ele tem uma receita pronta, de que ele tem que seguir essa cartilha. Não, e continue sem absorver, né? Chega de gente tão quadrada que acha que a vida é preto e branco quando a gente tá cheio de cinza por aí, né? Não. Muito bom. E pra fechar, um comportamento que as pessoas romantizam e não deveriam. Codependência. Acho que as pessoas, elas acham que ou você tá sozinho, livre, né? Que as pessoas falam que você tá solteiro, né? Você utiliza essa nomenclatura, tô livre. E aí tá no relacionamento, tô preso. E que às vezes essa prisão, ela é muito mais mental do que qualquer outra coisa. A gente se coloca nesse lugar de que a codependência, que o ciúme acerbado, que o não confiar no outro. Ah, mas todas as outras pessoas já me traíram. Ah, mas isso... E aí projeta numa relação, às vezes, uma dependência emocional muito grande, em que só tá bem se a relação estiver bem, sabe? E isso é muito palpável, assim, isso é muito fácil de observar. Que é aquela pessoa que, se tá mal na relação, não consegue ir bem nem no trabalho. Mas se tá mal no trabalho, a relação tá ok, sabe? Então, é uma pessoa que às vezes pega a vida inteira e condiciona só uma coisa. E aí, acho que as pessoas normalizaram isso e é um pouco ruim. É verdade, isso é normalizado pela cultura. Você vê na literatura, nos filmes. A Dama das Camélias é tão linda porque ela morre de amor. Gente, olha que coisa, né? Que desde pequenininho você vai sendo introjetado com umas ideias que são nocivas. É o que a gente falou da vida sofrida, né? Aí tem que ser pra ser um amor mesmo, tem que ser uma coisa sofrida, doída, conquistada. Eu tenho que morrer se eu não ver essa pessoa. E não é assim, né? Dá pra ter uma coisa... E a gente manda uma mensagem pro nosso cérebro com isso, né? Dessas relações que são assim, tá muito bom, tá muito ruim, tá muito bom, tá muito ruim, que vira um vício, né? Absorvi certo esse conceito que vira um vício, tá vendo? Ó, eu gosto do assunto. Matheus, que alegria ter você aqui. Acho que dava para fazer uma temporada inteira falando só sobre esse tema. Você quer deixar algum recado pro pessoal aqui? Me sigam nas redes, Matheus Vazef. Além de psicólogo, tem outras peripécias por lá. E vão vir outras coisas por aí. Ah, tô animada. Vou continuar lá te acompanhando. Obrigada pelo seu Obrigado tempo, você, de verdade. Obrigado pelo papo. E por compartilhar aí o seu conhecimento. Foi muito, muito bom mesmo Obrigado. ter você aqui. E para você que ficou aqui no Pódio Juve até agora, tenho certeza que você está aí refletindo sobre várias coisas da sua vida, das suas relações, das suas decisões. Mas antes, assim, de você desligar e parar para continuar a sua reflexão, deixa o seu comentário, dá um joinha aí. Nossa, tá demodê falar joinha, né? Mas dá o seu curte aí, compartilha com um amigo, com uma pessoa que você acha que... Olha, esse tema da saúde mental é para todo mundo. Então compartilha com todo mundo que você conhece. Vamos fazer esse combinado aqui hoje? Muito obrigada pela sua presença e a gente se vê no próximo episódio. Um beijão.